Olá pessoal, a gente manda um abraço para todos vocês, desejando a todos vocês aí uma semana excelente, tá? Vamos para a nossa aula de hoje, galera do nono ano. Pessoal aí tá esperando aí por essas explicações e a gente está aqui nessa época de coronavírus. Vamos ficar em casa. A gente pensa que falta pouco, tá certo? A gente pensa que falta pouco. Estamos aí vendo como é que estão os acontecimentos e muita gente morrendo, inclusive pessoas já próximas a gente, né? Então tem pessoas próximas a mim que já faleceram, próximas aos professores da nossa escola também que faleceram, né? E a gente está rezando aqui para que tudo dê certo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nessa semana, nós vamos fazer aí uma análise de um infográfico, tá? Lá na página 102 e na página 103, nós vamos ter um infográfico. E esse infográfico, ele vai trazer muitas informações. Então, o que a gente quer? Que você tenha uma experiência para a leitura de infográfico. E também para que você veja que um infográfico, ele tem inúmeras informações, tá? Então, é uma experiência nova. A gente tem outro infográfico, né? Mas não deu para a gente ver esse infográfico. Então, nós vamos aproveitar esse período e vamos analisar esse infográfico. Então, eu estou mandando uma atividade. Essa atividade vai estar toda nessas duas páginas e você vai lendo aí o infográfico. Esse infográfico ele vai falar sobre a pobreza e as disparidades econômicas da União Europeia. Nós tivemos uma crise de 2008 a 2013 na União Europeia. E nessa crise, nós tivemos muitos países que sofreram muito com essa crise. E aí esse infográfico ele vai mostrar o que aconteceu com esses países. Esse infográfico também vai tirar da gente, né? Porque assim, a gente sempre fala assim, que é coisa de país do primeiro mundo. Isso é coisa de país do primeiro mundo. O país do primeiro mundo é diferente. Se tivesse em tal parte era diferente do Brasil. Se tivesse em outra parte era diferente do Brasil. E nem tanto. Nós vamos perceber que em muitos países da Europa nós vamos ter pobreza. Nós vamos perceber que em muitos países da Europa nós vamos ter fome. Nós vamos perceber, não é como no Brasil. Agora também, a gente também tem que fazer o seguinte, gente, olha, a gente tem que comparar. Também não estou amenizando as coisas do Brasil. Mas a gente tem um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? 217 milhões de habitantes o Brasil tem, tá? E aí nós vamos ter outros países, né, que eles vão ter bem menos habitantes do que nós vamos ter aí países com 5 milhões, nós vamos ter esses países da Europa, eles não vão, dificilmente vai ter um país que chegue a 200 milhões de habitantes, tá? Então a gente tem o Brasil, muita gente no Brasil, tá? Então, tudo do Brasil, ele é a mais do que nos outros países. É certo que também nós vamos ter os impostos, que são a mais do que nos outros países também, né, para poder ser distribuído em melhorias para a população. Mas o nosso país era para estar bem melhor pelos impostos que a gente paga. Então, mas vamos voltar aqui para a Europa, o infográfico, tá? Então, no infográfico ele vai mostrar essa crise econômica que nós tivemos na Europa de 2008 a 2013. Vai falar um pouco sobre a renda mensal, né? O que é renda mensal? Vou estar fazendo essas perguntinhas. Aí, pessoal, nós vamos ter aqui umas perguntas. Eu vou estar aqui ajudando vocês nessas perguntas. Quem não assistir esse vídeo vai ficar difícil, tá? Lá no item C da pergunta, considerar a situação de pobreza material. O que seria a pobreza material? Então, lá na página 102 embaixo, vai ter a pobreza material.
tá? Então, uma pessoa, para ser considerada, né, uma pessoa para não estar em pobreza material, vai ter uns quesitos. E eu vou perguntar quais são esses quesitos. Olha só. Quesitos, né? Se acontecer alguma coisa com aquela família e aquela família tiver o dinheiro para pagar, né, uma renda média nacional para pagar um empréstimo. Se aquela família tem o dinheiro suficiente, né, vai sobrar naquela família um dinheiro suficiente para pelo menos uma semana no ano ele fazer uma viagem, né, passar umas férias. Aquela família conseguir pagar todas as despesas, não ficar devendo nada. Se aquela família puder comer carne ou peixe 2 vezes por semana, tá? Depois pode ser ovo e outras coisas, tá? Manter a casa aquecida. Vamos entender que nós estamos na Europa, são países que ficam no norte. Por ela ficar no norte, vai ser muito frio, né? No período de inverno. Então nós vamos manter a casa aquecida, ter máquina de lavar roupa, ter telefone fixo ou celular, televisão e automóvel. Então, se a pessoa não tem esses quesitos, se ela falta 4 ou mais, então vamos dizer, ela não tem carro, ela não tem televisão, ela não tem um telefone fixo ou celular, ou ela não tem a máquina de lavar. 4 quesitos ou mais, ela está sendo considerada pessoas que estão em situação de pobreza material, tá? Situação de pobreza material. Então, se ela não tiver quatro desses quesitos. Deu para entender? Então, é assim, quando uma pessoa é considerada em pobreza material, quando ela não tiver 4 desses quesitos aqui. Se ela tiver, né, esses quesitos aqui, tiver pagando as coisas dela em dia, puder ter as férias, ter o telefone, ter TV, ter máquina de lavar, então ela não está em situação de pobreza, né? Aqui no Brasil já é diferente, depois a gente vai fazer uma análise sobre isso, tá? Eu vou fazer uma pergunta sobre quando uma pessoa, 4 países nesse período que tiveram melhora nos salários, nesse período, tá? 4 países que tiveram melhora. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no infográfico. Lá no infográfico vai ter umas setinhas, tem umas setas vermelhas e vai ter umas setas azuis, tá? Um azulzinho claro, quase verde, né? Então, se a seta for vermelha, é redução. Você vai ver 4 países que tem redução. Se a seta for azul, né? Azul-verde, se ela for verde, é porque teve um aumento, né, no salário dessas pessoas, tá certo? Na renda per capita dessas pessoas. Tá bom? Então você vai analisar esse gráfico. Nós vamos ter uma última pergunta, tá? Na última pergunta, ó, você vai escolher 3 países da Europa, você vai ver a taxa de desemprego desses países, você vai fazer uma comparação, e aí eu estou colocando um texto, tá? Eu estou colocando um texto para vocês que vai ter a taxa de desemprego do Brasil. Aí você vai pegar esses países, né? Você vai escolher 3 países, tá? Você vai ver a taxa de desemprego. Vamos ver, vamos ver, Espanha, Portugal, pode ser Espanha, Portugal, a Grécia, que teve uma das piores taxas, que foi a que mais sofreu na crise, né? Os países do leste europeu, né, que tiveram aí um agravamento na crise, tá? Então você vai escolher 3, você vai ver qual é a taxa de desemprego desses 3 países e você vai ver a taxa de desemprego do Brasil. E aí você vai fazer uma comparação, tá, com a taxa do Brasil. E você vai fazer um comentário, né, na sua cabeça. A taxa foi país tal, tanto, país tal, tanto e país tal, tanto. Aí você vai lá e diz assim, a comparação, né? Desemprego na União Europeia. Aí você vai fazer a comparação. No Brasil, a taxa de desemprego é tanto. No país tal é tanto. No país tal é tanto. Então, vemos que nesses países nós temos ou tivemos taxas de desempregos até maiores do que a taxa de desemprego no Brasil. Entendeu? Então, você vai fazer aí, você vai fazer um comentário
em cima disso, né? Lembrando que, né, nós vamos ter uma qualidade de vida nesses lugares bem melhores do que a qualidade de vida das populações brasileiras, tá certo? Vamos ver aqui mais alguma coisa? Não, mas aí a gente vai ficar para a gente tirar as dúvidas depois. Tá bom, pessoal? Então pronto. A tarefa é essa. Infográfico, vamos ler o infográfico, vamos ver o que ele tem, entender que o infográfico ele vai trazer essa diversidade de informação, entender o que é um infográfico a partir da leitura do infográfico, e isso vai nos ajudar, tá bom? Um abração para todos vocês, não esqueçam de fazer atividade, manda para mim no privado, tá? Um abraço, tchau, beleza.